que você espera de 2022? Talvez o desejo mais comum no momento da virada seja o fim da pandemia de coronavírus. Quem diria? Mais um ano e a saúde global continua focada no mesmo desafio. Hoje a gente vai conversar sobre as perspectivas da saúde em 2022. O que esperar? O Sala de Convidados está começando. Eu espero uma melhora, né? Porque está difícil. Nós vamos ter um ano de muitos desafios em relação a todas aquelas demandas que foram reprimidas. E a gente tem buscado, portanto, melhorar, digamos assim, minimizar algumas dificuldades surgidas por conta de todo esse processo novo. Eu preciso garantir o recurso e a oferta adequada num tempo adequado. Está todo mundo seguro, acredito eu. Aí, enquanto eu e a senhora colaboram, o outro não quer colaborar, né? Conversando comigo hoje sobre o que esperar para a nossa saúde em 2022, Neilton de Oliveira, médico, assessor do Ministério da Saúde, conselheiro nacional de saúde e membro da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde. Rafael Guimarães, enfermeiro epidemiologista, pesquisador de saúde pública da Escola Nacional de Saúde Pública e do Observatório Covid-19 da Fiocruz. Gúbio Soares, doutor em virologia e professor da Universidade Federal da Bahia. Excepcionalmente hoje o programa não é ao vivo e por isso a gente não está trazendo a sua participação para essa conversa. Rafael, Neilton, Gúbio, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje, finalizando aí o ano de 2021, entrando em 2022, mas ainda com uma mesma temática importante, né, que é a questão da pandemia da Covid-19. E aí eu começo com Gúbio, trazendo um pouco da estrutura do vírus e o que a gente pode esperar de comportamento dessa pandemia para 2022. Para um virologista, muitas coisas são mais previsíveis do que para um leigo pode imaginar, né, doutor Gúbio? Como é que a virologia está entendendo aí o percorrer dessa trajetória do coronavírus? A virologia entende que o vírus está fazendo o papel natural dele e evolutivo. O vírus RNA, como na grande maioria, sofre mutações toda vez que ele se multiplica por um erro genético da sua própria enzima. Ela copia, comete um erro e não corrige. Então, isso é natural. Esse vírus, em especial da família coronavírus, coronaviridae, ele é um vírus que faz recombinação genética. Isso significa o quê? O seu material genético pode se misturar com material genético de outro vírus RNA, da própria família do coronaviridae na natureza. Isso pode acontecer. Há estudos mostrando as famosas quase espécies dentro de uma população de vírus RNA. O que significa isso? Quando o vírus se multiplica, ele gera vírus diferentes do original, que pode se tornar a população, ele se pode tornar a população e a outra população morrer, entre aspas, desaparecer e o vírus continuar. É isso que está acontecendo. E a outra coisa muito importante, o vírus, ele está se adaptando às células da espécie humana. Ele está reconhecendo a célula e cada vez se adaptando mais ainda. Então, por isso a gente vai ver durante muito tempo novas mutações, novas variantes no mundo. Interessante a gente começar o programa assim para perceber que a gente também não está lidando com algo tão desconhecido, né, Rafael? A gente começa a perceber que o comportamento não é totalmente novo para a medicina e para a ciência e por isso tantas respostas já são possíveis. Você acompanha casos de Covid-19, da doença, desde o começo da pandemia. Eu queria trazer com você um pouco dessa trajetória, do que você viu aí, do comportamento dos pacientes enquanto saúde, né, do corpo e da mudança aí, né, do tratamento também, e o que você tem como perspectiva para 2022 nesse sentido. Eu estou sem seu microfone. A gente tem acompanhado desde o início da pandemia como é que se dá a dinâmica do vírus e como é que tem sido essa interação com o meio ambiente e também com a população humana, né? A gente tem observado que essa progressão natural, a criação de novas variantes, vem trazendo algum desafio e vem tentando mostrar para a gente como é que é esse acerto, né, de interação biológica. A gente vem acompanhando
os principais fatores de risco, né, para a ocorrência de manifestações mais graves e fatais. E o que a gente tem percebido é que, via de regra, a população idosa e a população que tem mais comorbidades, elas apresentam um risco maior, né, com relação a formas graves e ao óbito pela doença. Então, a gente tem procurado discutir muito essa questão clinicamente, né, procurando proteger especialmente essa população, né. O Brasil, em particular, ele tem um contingente grande de pessoas com doenças crônicas já de forma muito precoce. E o aumento da expectativa de vida no Brasil faz com que essas pessoas convivam muito tempo, muitas vezes com mais de uma doença crônica. Então é preciso cuidar um pouco dessa linha de base, vamos chamar assim, para que a gente consiga reverter de forma favorável o cenário que a gente apresentou no início do ano, que a gente, por muita sorte, por muito trabalho coletivo, né, clínico e também de saúde coletiva, a gente vem conseguindo reduzir drasticamente o número de casos graves e fatais no Brasil como um todo. Neilton, lembro aí há quase 2 anos, né? Porque janeiro, fevereiro a gente começa a receber as notícias lá no início da pandemia, então já vai completar 2 anos. A gente tinha em alguns momentos uma perspectiva de que a pandemia podia vir para trazer uma grande mudança social, trazer coisas positivas, vamos pensar em solidariedade. E hoje eu já percebo um desânimo maior nesse sentido, a desigualdade social aumentou muito, várias questões sociais vieram à tona de forma intensa. Como é que você vê isso? Porque não dá para a gente ver essa pandemia de uma forma singular, somente ciência e medicina. A gente precisa olhar a sociedade, né? É verdade. Eu penso que a pandemia chega num contexto mundial muito complicado. E no Brasil, particularmente, né, numa situação bastante complexa, com dificuldades políticas, dificuldades econômicas, dificuldades de toda ordem. E o que mais chama atenção é que houve uma espécie de uma diminuição da importância da situação. Já era cientificamente comprovado a gravidade e a grande repercussão que teria em todos os campos, né, na área da economia, na área do transporte, na área da educação, na saúde de uma maneira muito pesada, e não houve uma aceitação por parte de alguns setores, inclusive governamentais, de que era preciso tratar isso de maneira compartilhada, de maneira colaborativa. Então, aquela expectativa inicial que você chama atenção, né, de gerar um espírito maior de solidariedade e de superação das dificuldades, não se confirmou. A gente viu um acirramento, né, de grupo, do individualismo, do segmentarismo das questões e principalmente de uma posição muito negativista ou negacionista em relação à ciência. Então, não é só a questão da vacina, mas a gravidade, o risco de vida, o impacto na economia. Então, esse bate-cabeça gerou, na minha avaliação, um retardo de algumas medidas que poderiam ser adotadas mais pontualmente. O exemplo mais evidente é o da vacinação. Nós estamos com um índice de vacinação já bastante elevado, maior do que muitos países do mundo, mas nós podíamos ter chegado a esse patamar de vacinação completa da população mais cedo, há mais tempo, e com isso nós teríamos evitado muitas mortes. Mas tem um ponto que, por outro lado, a gente também fica feliz de constatar, é que houve uma maior visibilidade da importância do Sistema Único de Saúde. Eu penso que o SUS, apesar de constantemente ameaçado, historicamente ameaçado, e a gente se orgulha muito das conquistas, das vitórias, dos avanços que o SUS teve ao longo desses 32 anos, mas ele nunca teve tão visível e tão reconhecido como importante pela população, pelos governos, pelo setor econômico, pelos grupos, pelas elites, como nesse período da pandemia. Então, penso que a gente precisa, nessa perspectiva, pensar em medidas para continuar fortalecendo o SUS, para continuar protegendo a população. Muito interessante você trazer a questão do percentual de vacinação da nossa população, né, Neilton? E
E o Rafael ter trazido aí uma população que tem muitas comorbidades, que ao longo da vida vai acumulando questões de saúde, porque aí sim a gente precisa pensar num país com desigualdade social e uma comorbidade muito presente na saúde dos brasileiros. Ser mais vacinado é mais do que essencial no momento de pandemia, né? Quando a gente trata do coronavírus em especial. Nós pedimos a 3 secretários municipais de saúde que compartilhassem com a gente aqueles que eles consideram os principais desafios para a gestão da saúde em 2022. Vamos ver. Por conta da resposta da pandemia, a gente reduziu ou até suspendeu um conjunto de procedimentos eletivos, então cirurgias eletivas, endoscopias, diagnósticos, teve necessidade durante um período curto de suspensão. A gente teve um afastamento dos cidadãos e usuários dos serviços de saúde, então a gente teve, só para você ter uma ideia, aqui no estado do Rio de Janeiro, redução de 30% das mamografias realizadas nesse período da pandemia. Nós vamos ter um ano de muitos desafios, como já está sendo esse encerramento de 2021, em relação a todas aquelas demandas que foram reprimidas no atendimento devido aos cuidados com a Covid-19, a transmissão, a circulação de pessoas, a movimentação social. Isso está nesse momento caindo por cima do gestor, dos prefeitos, dos secretários de saúde. Cobertura vacinal de rotina, que é um desafio que perpassa o país inteiro, e a gente tem buscado, portanto, reorganizar esse olhar a partir daquilo que a gente pode, com soluções simples, numa interface mais de ordem comunitária, dentro do território, melhorar, digamos assim, minimizar algumas dificuldades surgidas por conta de todo esse processo novo, digamos assim, que foi imposto ao sistema de saúde. A gente tem uma quantidade de pessoas que ganharam peso e têm mais obesidade, o que pressiona o serviço de saúde e as necessidades de saúde no sentido de aumentar doenças e agravos não transmissíveis, como dislipidemias, doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes. A gente teve um aumento muito importante de transtornos mentais e de questões psíquicas e psiquiátricas. Nós temos a obrigação com a atenção básica, primária em saúde, que é justamente aquele primeiro atendimento, aquela prevenção, a manutenção da saúde da família, dos SFs. E para isso, nós temos investido muito na contratação de profissionais, inclusive utilizando o consórcio público regional de municípios para a contratação de mão de obra e não deixar faltar profissionais lá na ponta, a necessidade de ampliação de profissionais, contratação de psicólogos, psiquiatras, né? Se investiu muito também agora nessa retomada desses atendimentos pós-restrições da pandemia. No auge da pandemia em 2021, nós implantamos 20 leitos intensivos, digamos assim, no nosso hospital municipal, 10 leitos de UTI e 10 de enfermaria de suporte ventilatório pulmonar, e agora nós estamos habilitando esses 10 leitos de UTI, que inicialmente foi pensado para a Covid, de forma permanente. Estamos num esforço de construir linhas de cuidado, que são caminhos dentro da rede de saúde, com oferta necessária, suficiente para atender o conjunto das necessidades quantitativas, inclusive, da população, mas também um rearranjo organizacional para que eu consiga garantir porque quando eu falo de doenças e agravos não transmissíveis, como o câncer, como o infarto ou como a hipertensão, a gente está falando eminentemente de tempo. Eu preciso garantir o recurso e a oferta adequada num tempo adequado. E
E olha, você que está em casa e hoje não pode encaminhar suas mensagens para a gente porque esse programa foi gravado, encaminhe assim mesmo, fazendo um comentário sobre o que você achou desse programa. A gente adora saber a sua opinião. Tá aí o WhatsApp na sua tela, não deixa de mandar uma mensagem para a gente fazendo a sua avaliação e até mandando uma mensagem do que você imagina que vai ser o ano de 2022 com relação à saúde pública e à sua saúde. Vamos adorar receber. Rafael, tem uma fala do secretário municipal de saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, em que ele diz assim: suspensão de procedimentos eletivos, né? Porque ele vê uma demanda aí reprimida nos últimos 2 anos. Aí eu te pergunto, você acha que a gente vai conseguir olhar para outras questões de saúde importantes? Por exemplo, todo ano em janeiro, a gente tem uma epidemia de dengue no Rio de Janeiro, em Niterói, né? E nesses 2 últimos anos, a gente quase não consegue ouvir falar sobre isso. Parece que todos os outros problemas foram eliminados. Qual é a tua perspectiva nesse sentido? Abre seu microfone para a gente. Isso acontece toda hora no ao vivo aqui também. A gente, na verdade, vai enfrentar problemas de diversas ordens. Com relação às doenças que são endêmicas, a gente tem algumas que têm picos epidêmicos, seja no verão, como é o caso da dengue, ou seja no inverno, primavera, como é o caso da catapora, ou mesmo a gripe, né, sazonal. E acabou que a gente teve menor manifestação dessas doenças, até porque as pessoas, por algum momento, tiveram mais reclusas. E aí você, obviamente, dificulta um pouco esse modelo de transmissão de doença, né, mesmo que seja por mosquito. O que mais tem nos preocupado, mais recentemente, são justamente esses procedimentos eletivos de média e alta complexidade. A gente precisou, por algum tempo, reverter um pouco a dinâmica, né, do serviço de saúde para poder atender aos casos de Covid. Isso criou uma demanda reprimida enorme. E essa demanda reprimida, por sua vez, tem causado efeitos deletérios para a saúde da população. A gente observou, por exemplo, que no ano de 2020 a gente teve uma taxa de ocorrência de complicações cirúrgicas para cirurgias simples, como é o caso de remoção de vesícula, que não aconteciam antes da pandemia. E isso possivelmente aconteceu porque essas pessoas se mantiveram mais tempo na fila, aguardando a cirurgia, e operaram num nível mais avançado da doença. E aí as complicações pós-cirúrgicas são mais frequentes. Isso, inevitavelmente, gera problemas, né? Assim, individualmente, porque a clínica da pessoa fica um pouco mais debilitada, e também para o serviço. Porque pessoas que complicam mais no pós-operatório tendem a ficar mais tempo internadas, e aí isso meio que vira uma bola de neve. Então, há que se ter uma preocupação agora, a partir de 2022, para a gente tentar reorganizar um pouco o serviço de saúde e voltar a dar atenção para aquelas causas que a gente tem chamado no observatório de passivo de saúde, porque são questões que estão perdurando meses cheias em fila, não só para procedimentos cirúrgicos, mas também para procedimentos clínicos, né? Como é o caso da oncologia, como é o caso das diálises e hemodiálise. Então, a gente tem aí um grande desafio pela frente. E, Neilton, isso também traz para a gente as questões sociais. A gente tem uma grande demanda reprimida aí por emprego, por acesso a serviços, por uma série de questões que realmente também mobilizam a saúde da população brasileira, né? Muitas vezes tido como indireto, mas são fatores que diretamente afetam a nossa saúde, né? Eu penso que a gente ainda vive uma hegemonia da dimensão biológica da saúde. Se você perguntar para os gestores, perguntar para os profissionais de saúde, para a população, para a mídia, para as universidades, saúde ainda está muito ligada à doença, né? Tanto é que a gente fala dos exemplos das epidemias, das dengues, dos cânceres, etc. Está ligado a doutor, está ligado a hospital e está ligado a remédio. É preciso a gente lembrar o tempo todo que a saúde é multideterminada, social, politicamente, economicamente, culturalmente, e é nessa perspectiva que eu penso que a gente tem que cada vez mais discutir, organizar, planejar e operar o sistema de saúde. O impacto do transporte inseguro na pandemia foi e está sendo gravíssimo. A questão do desemprego, como você ressalta, é grave, porque vai trazer repercussão na alimentação das pessoas, no conforto das pessoas. O lavar as mãos com falta de água, falta de sabão, com as dificuldades nas próprias escolas, tudo isso é preciso ser analisado e é preciso ser considerado num planejamento. Quando a gente fala de retomar, é difícil uma retomada a um patamar anterior. Nós temos que continuar a caminhada. Como o professor Gúbio dizia, o vírus vai fazendo o caminho natural dele. Tem muita gente, muito médico, muita autoridade sanitária
achando que é possível a imunidade populacional, a chamada, erroneamente, imunidade de rebanho. Doença viral não promove imunidade populacional. O que vai promover a imunidade populacional é vacina. E vacina em quantidade suficiente, vacina disponível para todo mundo. Aí a gente vê o Brasil até avançando muito nisso, mas você vê a África com patamares baixíssimos. E não é por causa da indisponibilidade de vacina, é por causa da desigualdade econômica, por causa do desequilíbrio que existe ainda no planeta. Então, penso que a gente precisa estar, para cada situação complexa, a solução também é complexa. E mais do que tudo, é preciso diálogo, é preciso entender a responsabilidade de cada setor, é preciso evidência nas informações e é preciso mais, a gente comunicar mais. Eu penso que a gente comunicou muito pouco e muito mal nessa pandemia até agora. Precisamos aperfeiçoar esse processo de comunicação, de discussão e de inserção dos diferentes saberes. Aí, baseada nessa fala do Neilton, Gúbio e Rafael, eu queria convidar vocês a fazer uma reflexão, Gúbio sobre o olhar da virologia, Rafael sobre o olhar da epidemiologia, assim, porque a gente sabe que no momento de pandemia do coronavírus, a vacina, a urgência da vacina é uma necessidade. Principalmente quem perdeu parentes, pessoas amadas, sabe o quanto é importante que a população esteja vacinada. Por um outro lado, eu sinto falta de ver nos grandes veículos essa fala do Neilton sobre um contexto, da gente olhar para o social e, sobretudo, olhar para o nosso sistema imune, entender que a nossa sociedade, a nossa população está com a saúde frágil e, por isso, morreu muito por conta da Covid. E isso raramente é olhado de fato. Parece que o nosso único foco é a vacina. E a gente tem que ter cuidado em falar nisso. A gente tem que ter cuidado em falar nisso, inclusive, porque muitas vezes essa fala alimenta um negacionismo, mas não é isso que a gente pretende fazer aqui, não. Eu queria discutir com vocês a importância da gente olhar para a vacina e ter isso como um fator importante num momento de pandemia, mas também olhar para outros fatores da saúde, doutor Gúbio, para trazer isso para a nossa discussão social realmente, Para onde mais a gente tem que focar em 2022 para não ficarmos somente dependendo da produção de vacinas nas próximas pandemias? Bom, nós temos que continuar com as campanhas do uso de máscara todo 2022, ensinando mais a população os cuidados que devemos ter, porque o vírus não vai desaparecer da população. É uma ilusão achar que o vírus, nesse momento, ele vai desaparecer em 2022, não vai. Nós vemos no Rio de Janeiro, atualmente, uma epidemia de um vírus comum, como assim dizer, o vírus de influenza, sem carnaval e sem nenhuma festa. Imaginemos, depois de festas no Rio de Janeiro, como esse vírus, que é um vírus de influenza, vai se propagar na população. Existe um contraste dentro das autoridades que parece que não são bem assessorados dentro da virologia. O prefeito do Rio de Janeiro, por exemplo, quer fazer queima de fogos. Então, é um grande erro, porque ele vai comemorar o quê? 600 mil mortos no Réveillon? É isso que ele vai comemorar? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o vírus. O vírus vai permanecer durante muito tempo na humanidade, causando surtos em determinadas regiões. A vacina vai ser aprimorada. Essa é a grande ideia, que essa vacina tem que ser aprimorada no futuro para melhor proteção, porque ela só protege em torno de 70%. A partir do quarto mês, quinto mês, há uma queda de proteção e, por isso, alguns países já estão partindo para outras doses mais. Rafael. Acho que a gente precisa pensar em alguns aspectos. Assim, alguns deles, o professor Gúbio já mencionou, eu acho que é importante a gente reforçar a necessidade de manter as medidas de proteção individual. São medidas que não causam nenhum malefício para a gente, não tem por que a gente abandonar nesse momento, o uso de máscara, a higienização correta das mãos, são, na verdade, um legado que a pandemia vai deixar para a gente. E eu diria que, a partir de agora, talvez a gente vá caminhar para um cenário epidemiológico que a gente precisa estar muito atento às questões das desigualdades regionais. Eu digo isso porque a gente vem observando hoje, de forma consistente,
uma redução dos casos e óbitos, redução das internações, só que esse cenário ele não vai acontecendo por igual em todo o território. A tendência é que os lugares que têm maior população vulnerabilizada tenham esse decréscimo de forma mais lentificada. E aí isso passa uma impressão equivocada de que já está tudo sob controle e não está. E, na verdade, o que está acontecendo é que populações inteiras não têm acesso a serviços de saúde porque são isoladas geograficamente ou porque estão em locais de maior vulnerabilidade, em situação de municípios que têm um menor desenvolvimento humano, menor capacidade instalada. Esses lugares ainda passarão por muitas dificuldades, especialmente se a gente não estiver atentos a eles. É preciso que a gente pense nesse SUS, especialmente com esse caráter da regionalização, com essa questão desse apoio em rede para poder alimentar esse sistema. É preciso que mesmo os municípios que são de grande porte, que já hoje comemoram ter 80%, 85% de população vacinada, que eles têm uma responsabilidade civil e social com os municípios do entorno. A gente tem procurado trabalhar muito essa questão, principalmente quando fala do Rio de Janeiro. A gente tem uma celebração em torno da grande cobertura vacinal que a gente tem no Rio, e a gente fica, às vezes, pouco atento ao fato de que a gente tem 19 municípios na região metropolitana que são fortemente dependentes da gente, não só para os serviços de média e alta complexidade, mas também para o serviço de atenção primária. Muitas dessas doses aplicadas, né, no Rio de Janeiro e que estão entrando para a conta de cobertura vacinal do Rio, provavelmente não foram usadas em municípios do Rio de Janeiro. A gente vacinou pessoas de São Gonçalo, Niterói, Duque de Caxias, e às vezes a gente está inflacionando a nossa cobertura, quando na verdade a gente também está vacinando as pessoas dos outros municípios. Então, é preciso, sobretudo, que a gente traga agora essa necessidade de redução de iniquidade, que é o principal objetivo de qualquer política pública. Neilton. Eu penso que é preciso, uma observação rapidinha, mas que eu considero muito importante. Por exemplo, a gente está falando de todos os determinantes sociais da saúde, né? Transporte, emprego, alimentação, e especificamente na assistência, um campo que está completamente diminuído, ignorado, né? É a saúde bucal. A gente viu, pela própria pandemia, uma dificuldade enorme de acesso a vários outros serviços, mas esse de maneira especial. Mas, para mim, a grande repercussão que atinge todo mundo, em todas as dimensões, todas as faixas econômicas, todos os graus de instrução e educação, em toda a população, não tem ninguém imune a isso, é a questão da saúde mental. Então, eu penso que esse tema da saúde mental não vai ser possível ser enfrentado somente com ação governamental, somente com ação de gestores ou de prestadores ou de profissionais de saúde, mas é preciso ter, né, um outro olhar da sociedade como um todo, uma outra forma de enxergar a vida em comunidade. Então, essa dimensão da saúde mental, eu penso que ainda não está sendo apresentada, discutida e principalmente enfrentada como deveria ser. Então, espero que a gente possa, em 2022, né, adotar isso como uma prioridade, porque é também um fator de envolver todas as pessoas, todas as faixas da população. Importante reflexão, Neilton. No próximo bloco, a gente vai às ruas do Rio de Janeiro e Salvador para ouvir o que os cariocas e baianos esperam de 2022. A gente volta já, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre o que esperar para a nossa saúde em 2022. Comigo para essa conversa, Neilton de Oliveira, médico, assessor do Ministério da Saúde, conselheiro nacional de saúde e membro da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde. Rafael Guimarães, enfermeiro epidemiologista, pesquisador em saúde pública da Escola Nacional de Saúde Pública e do Observatório Covid-19 da Fiocruz. E Gúbio Soares, doutor em virologia e professor da Universidade Federal da Bahia. Excepcionalmente hoje o programa não é ao vivo e por isso a gente não está recebendo a sua participação para essa conversa. No primeiro bloco do programa, a gente ouviu de gestores municipais o que eles preveem como desafios para a saúde em 2022. Agora você acompanha a nossa equipe para saber as expectativas de cariocas e baianos para o ano que vem. De olho no relógio, todo mundo contando as horas para a despedida de 2021. Mais um ano marcado pela pandemia do novo coronavírus. E na virada, um tempo de expectativas.
Se as pessoas, né, se conscientizassem e todo mundo resolvesse tomar vacina, eu acredito que a gente ia conseguir viver mais ou menos bem. Eu espero uma melhora, né? Porque tá difícil a gente segurar, né? Tá muito difícil. A alimentação, a educação, essa pandemia também, né? Aí só o Senhor que sabe da nossa vida, né? Em Salvador, nossa equipe conversou com a população. E aí, a pandemia acabou ou não? Ainda não. Não acabou ainda porque, infelizmente, não tem segurança. A gente não se sente ainda seguro para sair sem máscara. Não, eu não me sinto seguro, apesar de que eu já tomei as 2 vacinas, vou tomar a terceira no dia 24 de 2022, né, de janeiro. Mas ainda não me sinto seguro porque o nosso próximo, nosso semelhante não quer colaborar, né? Aí enquanto eu e a senhora colaboram, outros não querem colaborar, né? Me sinto seguro já. A imunização já atingiu um percentual alto e o índice também de internamento diminuiu. De leito hospitalar tá bem eficiente o tratamento. Tá todo mundo seguro, acredito eu. Mas quais serão os protocolos sanitários que seguem na vida dos brasileiros em 2022? Isso vai depender do que os órgãos de saúde vão informar, que a gente é controlado por lei, né? Se tem que utilizar máscara com relação à lei, a gente vai ter que usar. Da Bahia para o Rio de Janeiro. É no centro da cidade que conhecemos a Dona Fátima. Para ela, os cuidados continuam. Você tem que continuar com o mesmo ritmo de higiene, se cuidando, álcool, máscara, andar que nem os outros, o máximo possível. E o máximo possível ficar em casa se puder. Só sair mesmo por necessidade. A Dona Josefa só anda na rua com o álcool em gel pendurado na bolsa e promete seguir assim no próximo ano. A condução já vou, e a máscara, né? Não posso dispensar ela. Estou vacinada, vai a vacina da gripe, corona e graças a Deus, peço a Deus para não pegar. Por mim nem existia carnaval, que eu quase nem saio de casa. Quase nem saio de casa. É assim, necessário mesmo. Mesmo jeito, é a mesma proteção, máscara e álcool o máximo possível e seguindo as orientações que a gente vem seguindo desde o início. E em ano eleitoral, como será que anda a expectativa da população? Nós não temos político, nós temos interesseiros. Nem interessados, é interesseiros mesmo, né? Então acho que nós não temos político para o povo. Tem para eles lá, né? Que eles se resolvem no jeito deles, eles gostam. Mas para a gente, eu acho que a gente não tem político. Não tem como recorrer a eles. Você tem uma ideia, eu nem estou indo mais votar. Porque eu não quero ser mais uma que votou errado. Acho que melhorar assim rápido não vai, né? Porque a situação está bem difícil. Então acho que vai demorar um pouco, mas eu espero assim que melhore, né? E com o relógio em contagem regressiva, o desejo na hora da virada é o fim da pandemia. O pessoal tem que continuar se vacinando para a melhoria de todos, a proteção de um, a proteção de outros, e assim todo mundo vai melhorando. Eu espero bastante saúde. É interessante a gente ouvir, né, o que o pessoal fala nas ruas, porque a gente vê o impacto realmente de 2 anos aí de mudança de comportamento na vida das pessoas, né? Alguns com muito medo, outros extremamente seguros. E aí quero trazer essa conversa com vocês nesse segundo bloco, né? Começando ali pela Dona Josefa Neilton. Ela anda com álcool em gel na bolsa, passa o tempo todo, diz que quase não sai de casa. Isso é um legado dessa pandemia para o bem e para o mal, né? Porque a gente vê também que as pessoas estão mais sedentárias, elas estão mais expostas a outras questões de saúde, inclusive por esse uso continuado para combate da Covid, muitas vezes acaba não tendo contato algum com outros micro-organismos, né? Qual é a avaliação que a gente pode ter desse legado? O quanto de positivo e o quanto de negativo a gente tem nessas novas culturas que estão surgindo? Eu acho que essa é uma boa discussão que a gente está fazendo e precisa ampliar. O uso de máscara, por exemplo, que não é um hábito, né? Não é uma cultura brasileira, os orientais estão muito... Isso já é uma rotina entre eles, mas no Brasil a gente viu uma certa resistência, mas hoje nós percebemos que uma grande parte da população não apenas incorporou esse hábito, mas fiscaliza isso com as outras pessoas, orienta as outras pessoas,
chama a atenção. E mais, não é só pensando em se proteger, mas proteger o outro, proteger a coletividade. Então, essa percepção, eu acho que é um ganho muito importante, né? O uso de máscaras acabou por diminuir a transmissão de algumas doenças respiratórias. A gente ainda não tem estudos mostrando tudo isso, mas tuberculose, hanseníase, doenças que são, né, outras viroses que são transmitidas pela respiração, pelo contato humano, tiveram redução que a gente precisa até avaliar e depois, com isso, estimular o uso de máscara em determinados ambientes, mesmo com, né, a superação da pandemia. Então, acho que é uma questão de percepção de direito coletivo. Direito individual e coletivo, eles não são antagônicos, eles são sinérgicos. Agora, é preciso ter toda uma discussão e um envolvimento das pessoas para entenderem isso, né? Eu vejo também que, do ponto de vista de estruturação do sistema, nós aumentamos a rede de leitos de emergência e de urgência no Brasil. Então, é preciso, né, eu vi na fala dos gestores que a gente, né, aumentou tantos leitos, vamos habilitar agora, isso é muito importante. É preciso ter um esforço coletivo. Tem um dado que eu chamo muito a atenção do pessoal, que é a questão do saneamento básico, né? Nós sabemos que higienização de mãos, lavar as vasilhas, né, todo esse cuidado é fundamental para a prevenção de vários agravos, não só, né, da pandemia, de outras doenças virais, mas de vários agravos. E eu penso que tudo que nós estamos vivendo vai servir de um apoio, de um reforço muito grande para a sociedade cobrar mais isso das autoridades sanitárias, porque é um direito. Há recursos públicos, há, né, os impostos, há toda uma contribuição da sociedade como um todo que precisa ter essas políticas públicas construídas e voltadas para o bem-estar e para o desenvolvimento. Não existe nenhum fator tão importante para o desenvolvimento de uma nação como a saúde, nessa visão plural, nessa visão integral. Então, eu acredito também que isso vai ajudar muito as comunidades, mesmo as mais pobres, a exigirem mais os seus direitos, a lutarem por saneamento, por água potável, tratamento de esgoto. Água nas escolas, é fundamental que a gente pense, né, que a alimentação escolar, muitas crianças tiveram dificuldades e aumento da pandemia por causa principalmente da falta da alimentação escolar. Então, é preciso o retorno às escolas, mas com segurança sanitária, com água e sabão disponível, com orientação, né, com todas as medidas. Quando a gente fala que a pandemia está superando, a vacinação está protegendo, etc., isso é muito importante para animar as pessoas cada vez mais, para retomar o crescimento econômico, o acesso das pessoas aos bens e serviços, mas é preciso nós mantermos os protocolos sanitários. E isso não se faz só com lei, não se faz só com decreto, portaria, é preciso ter a adesão da população. É preciso ter, mais uma vez, eu chamo a atenção para um processo de comunicação efetiva. Um processo de comunicação acessível, adequada para cada público do nosso país. Rafael, aí trazendo a fala do Neilton para uma reflexão aí, interessante a gente pensar em saúde individual e saúde coletiva como sendo uma coisa só. Quem sabe um dia a gente não chega num momento em que uma pessoa está com sintomas de gripe, ela coloca a sua máscara para proteger quem está no entorno, não transmitir essa gripe, independente de um momento de pandemia, né? Qual é a tua perspectiva sobre isso, assim, de manutenção desses protocolos na medida da necessidade, né? E a gente falando disso aqui e muitas cidades ainda discutindo se vão fazer carnaval de forma normal ou não. Isso é uma questão realmente muito ambígua nesse momento, né? Estou sem o seu microfone. Eu diria para você que num espaço até curto de tempo, assim, que é a pandemia, a gente está vivendo esse inferno, tem 20 meses, mas pensando em termos de mudança de comportamento, é um tempo relativamente curto. Mas eu acho que a gente teve grandes ensinamentos para a população como um todo. Veja, com relação à vacina, por exemplo, Brasília tem despontado como um bom exemplo mundial com relação à adesão da população, né, à vacinação. E isso, na verdade, é fruto de mais de 45 anos de um trabalho muito bem sucedido do PNI. Então, há uma cultura pró-vacina no país, né? E a gente não tem hoje um movimento forte anti-vacina.
Então, hoje, a gente, para poder manter elevada, né, a cobertura vacinal, a gente precisa começar a pensar em estratégias para poder tentar capturar pessoas que hoje não têm acesso e não necessariamente que estão recusando vacina. Sempre haverá alguém, mas eu não diria que esse hoje é o grande problema. A gente vê, por exemplo, a questão do uso de máscara. A gente teve, agosto, setembro talvez, uma tentativa, né, por exemplo, no município do Rio, da gente abolir o uso das máscaras. E por alguns dias ali esse decreto ficou valendo, mas ainda assim a população continuou usando. Então mostra que há uma certa mobilização, uma sensibilização da população sobre a necessidade desse uso, né? A gente vê a população também, hoje, pelo noticiário, né, se manifestando contrária à realização do carnaval. Essa semana a gente teve uma reportagem que disse que quase 80% das pessoas que foram entrevistadas são contrárias à realização do carnaval, porque compreendem que a gente ainda tem uma situação muito delicada, né, do ponto de vista sanitário. A gente hoje tem indicadores que falam muito a favor, né, de uma melhoria, né, no quadro da pandemia, mas a introdução de uma nova variante, que foi o que aconteceu agora mais recentemente com a Ômicron, traz novamente preocupação a essas pessoas e que estão se tornando reticentes a ter um rompante de ter uma decisão, né, sobre voltar para as ruas de forma restrita, de forma responsável, eu diria. As pessoas têm resistido mais a tomar esse tipo de atitude. Então, no fim, assim, eu acho que esse também pode ser considerado um bom legado da pandemia. Acho que, de alguma forma, em alguma medida, a população talvez tenha se tornado um pouco mais consciente do que é esse bem coletivo, né? De como é que essa construção coletiva da saúde, que não importa só a minha saúde, importa a saúde de todos, né? Gúbio, a gente falando agora do mês de novembro e dezembro, aí, com o surgimento da Ômicron, né, uma variante que deixou o mundo todo em alerta de novo, eu te pergunto o seguinte: isso provavelmente vai ser comum daqui para frente, a gente ter inúmeras variantes. Como é que a gente lida com isso? Em que medida essas mudanças que você citou ainda há pouco nas vacinas, de aprimoramento, vão ser suficientes para poder conter a disseminação de novas variantes? Ou serão produzidas outras vacinas, cada variante que surgir, um novo estudo? Como é que isso acontece para a gente, quem estiver em casa assistindo, poder entender e se sentir mais tranquilo ou mais atento com relação a essas variantes? A ciência vai ter que fazer o mesmo, né, de uma maneira geral, o que é feito com a vacina de influenza, né? A vacina que eu vou tomar em 2022, é o vírus que circulou em 2021, né, para a influenza. O vírus que eu isolei em 2021 vai estar na vacina em 2022. Então, o que acontece? Com as variantes e com essa nova metodologia de vacina, que na realidade você está dando um pedacinho do RNA do vírus, ela vai ter que ser modificada de uma maneira toda vez que você tiver variantes. Então, a vacina vai ter material genético dos vírus que surgiram nos últimos tempos, das variantes. Então, a próxima vacina, já existe uma fabricante que diz que em 95 dias na vacina já vai ter a variante Omicron. Então, a população tem que entender que as medidas de contenção vai continuar. E pressionar os governantes, porque você não pode ter, por exemplo, no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, trens superlotados, levando para o subúrbio, Belfort Roxo, não sei aonde, trens lotados, São Paulo, trens lotados. O serviço de ônibus no Brasil é o pior do mundo. Os ônibus aqui na Bahia vivem lotados. Então, a população está sempre correndo o risco de se contaminar dentro do ônibus, né? Porque os governantes fazem uma política de discurso e, na prática, eles não investem na mobilidade da população. Então, a gente vai ter que torcer que a ciência continue evoluindo, está evoluindo, com novas metodologias de vacina, incorporando, como eles fizeram, material genético novos do vírus, com suas mutações, nas novas vacinas. Isso vai acontecer ao longo dos anos, todo 2022, 2023. Tem que dizer a verdade à população. A população não pode mudar a forma de que está vivendo assim, com máscara, lavando as mãos, álcool gel. Isso vai ser uma rotina. Eu já vejo nos shoppings, em alguns shoppings aqui em Salvador,
Já nas paredes, nem todo lugar tem álcool gel, parecendo que está tudo bem. Então, tem que ser cobrado isso dos empresários, tem que continuar mantendo álcool gel no shopping, orientando as pessoas que usem máscara o tempo todo. Tem que continuar nessa política, porque você vê que não é só o coronavírus, a doença Covid que está sendo contida, outras doenças por transmissão oral também vão ser reduzidas no país. Então, devemos continuar nessa batida de controle epidemiológico, social do vírus. Muito importante pensar sobre isso, né, Neilton? E aí tem uma fala, eu queria até pegar o gancho do que o Gúbio trouxe com relação aos governantes, enfim, a gente trazer uma fala de uma moça no Rio de Janeiro que ela diz assim: não temos políticos, temos interessados, não temos a quem recorrer. E diz que não vai votar para não ser mais uma que votou errado. E aí eu acho que é importante a gente terminar o ano de 2021 trazendo essa mensagem, né? Você é do Conselho Nacional de Saúde, que é uma instância, né, de controle social super importante. Eu queria que você me dissesse para quem está assistindo a importância da participação social, a importância do voto nesse momento e também de como a gente faz com esse voto para cobrar um outro posicionamento de quem está num cargo eletivo, né? Você chamou atenção para um aspecto que eu considero assim dos mais relevantes, né? A frase da mulher, se eu ouvi bem, ela falou tem interessados e tem interesseiros, né? O que demonstra bem a existência. Você vai pegar em todas as categorias de trabalhadores, de empresários, de governos, os médicos, vai ter médico hoje negando a vacina, né? Você viu várias autoridades sanitárias negando a vacina. Então, a gente está com uma sociedade assim muito dividida. É preciso a gente ter muita clareza da responsabilidade que as autoridades têm. Eu vi uma frase, falando em carnaval, eu vi uma frase de uma jornalista, que ela até falou que não era dela, que ela ouviu, extremamente oportuna para esse momento. A frase é o seguinte: uma pessoa dizendo para as autoridades sanitárias, pelo amor de Deus, proíbam o carnaval, senão eu vou. Então, essa decisão de proibição do carnaval não é uma medida, sabe, politiqueira, é de proteção da saúde, é de proteção das vidas. Gente, nós estamos falando de proteger vidas. Parece que ficou meio vulgar anunciar, né, 2.000, 3.000, 15.000 mortes, como a gente teve em fevereiro, março de 2021, né, mortes evitáveis, mortes por falta de informação, mortes por falta de assistência, falta de oxigênio. Então, a gente está com a população muito mais atenta hoje, compreendendo mais, mas é preciso, eu uso uma alegoria há muito tempo na minha vida, que a gente vive uma sala da vida. Aí a gente chega no período eleitoral, fecha a porta da sala da vida e abre a porta da sala da eleição. Vai para a eleição, aquela coisa, troca um favor ali, se engana ali no show, etc. Termina a eleição, a gente fecha a sala da eleição e volta para a sala da vida, reclamando das coisas que a gente poderia ter ajudado a mudar no processo eleitoral. Então, eu acho que mais do que nunca, a pandemia precisa estar no dia a dia do debate. O Sistema Único de Saúde precisa estar no debate eleitoral para aprimorar o Sistema Único de Saúde, para fortalecer o Sistema Único de Saúde, para favorecer a participação da sociedade na definição das prioridades políticas do país, para empoderar essas comunidades. Eu vi uma vez, pregando a importância da sociedade participar de audiências públicas, né, um colega de uma agência que eu participava na época, ele dizia, não, a gente faz o anúncio, eles não vêm porque não querem. Que escolha é essa que não vem porque não querem? Não vem porque não tem condições. Eles não podem faltar um dia de serviço, às vezes é uma diarista, né? O trabalho ainda de participação social é um trabalho voluntário, é um trabalho heróico. Então, é fundamental a gente criar condições de favorecer a participação social, de ouvir a sociedade de maneira franca, de maneira honesta, sabe? De maneira estratégica
E eu vejo hoje os deputados, os senadores, vereadores, prefeitos, dando muito mais voz aos interesseiros do que aos interessados, né? Para pegar a fala tão oportuna dessa senhora aí. A sociedade toda é interessada em políticas públicas. Isso tem que ser cada vez mais exigido também pelo canal eleitoral. Não é apenas a eleição que vai mudar, né, a vida do país, mas as eleições é um momento importante porque nós vamos eleger os nossos representantes. E não tem essa história, como outro dia um colega meu dizia assim, a gente não está dando sorte de escolher pessoas. Não é questão de sorte, não. É questão de participar e de compreender quem que está do lado das políticas públicas e quem que está do lado da exploração da população. Esse é um recado e é uma oportunidade especial para a população brasileira. E ano que vem vai ser um ano importante nesse sentido. Rafael, eu queria pegar um trechinho da fala do Neilton e trazer para você, epidemiologista, alguém que está aí observando pelo Observatório da Fiocruz ao longo de toda a pandemia. Essa fala, né, suspenda o carnaval, senão eu vou. Parece muito fora, né, da realidade, mas tem muita gente falando isso mesmo, que acha o carnaval um absurdo, mas se tiver não vai resistir, porque as pessoas estão sufocadas já de ficar dentro de casa. Mas é importante permanecer, né? A gente está chegando num momento de maior tranquilidade da pandemia. E aí eu queria ouvir o epidemiologista dando um recado aí para quem está em casa e que está com essa mesma sensação. Se tiver carnaval, não vou me aguentar, vou pegar o primeiro bloco, vou seguir. Na prática, o que a gente tem é que as pessoas estão exaustas de estar distanciadas, né, de estarem reclusas. Então, é inevitável que elas, de alguma forma, vão fazer encontros, né, seja agora no Ano Novo, no Carnaval. Eu diria que o importante é a gente reforçar de que não dá para ter evento de massa. Porque, gente, vai ter Natal, vai ter Ano Novo, as pessoas vão confraternizar em grupos pequenos. Está tudo bem, as pessoas estão vacinadas, as pessoas vão tomar as medidas necessárias, né, de proteção, e essas coisas vão acontecer. Então, também não dá para a gente dizer para as pessoas que elas não devem fazer isso, porque elas vão fazer. E a gente tem que estar um pouco sensível, né, ao que é a realidade, né? Agora, a gente não pode, de forma alguma, incentivar que a gente tenha eventos de grande porte, como é o caso do Ano Novo e do próprio Carnaval, que não só permitem, né, fomentam a aglomeração das pessoas, mas, sobretudo, elas abrem as portas para a gente receber pessoas de lugares aleatórios do mundo todo. Isso é muito importante. Receber nesse momento pessoas de lugares sobre os quais a gente não tem nenhum controle faz com que a gente perca um pouco a mão de qual é a situação real da pandemia no país. Vale sempre mencionar de que a gente permanece com uma testagem populacional muito ruim. Então, um país que vai receber um influxo enorme de pessoas de fora do Brasil e que não vai ter capacidade técnica para poder testar a população, sintomática ou não, é o prenúncio do apocalipse. Então, o recado é: procurem seguir as normas. A gente precisa de líderes que digam para a gente que não é para ir. Porque, na verdade, a população conta com essa retaguarda mais técnica dos gestores que digam, não vão para as ruas. É preciso que o gestor seja responsável nesse sentido. E que ele não seja leviano a ponto de dizer que se tiver uma regra de não poder ter carnaval, de que ele mesmo vai furar. Como a gente já ouviu de gestores públicos. Isso é um absurdo. Então, o recado mais contundente que a gente pode dar é: protejam-se, vacinem-se, mantenham-se distantes de aglomeração sempre que isso for possível. E quando não for possível, que você pelo menos consiga se proteger individualmente, usando a máscara, higienizando suas mãos, para você se proteger e proteger os seus. Perfeito, Rafael, bem caminho do meio, né? Gubi, a gente está chegando no final desse programa e eu não queria deixar de tocar num assunto importante. Ano que vem, ano eleitoral, a gente elege não só presidente, mas também governadores e parte do legislativo. E a ciência, nesse momento, mais do que nunca, assim como o SUS, se mostra muito importante, vital para o nosso país. Você, se eu estiver errada, por favor, me corrija. Em 2005, fez parte de um grupo que descobriu o Zika vírus, e isso nos mostra o quanto que a nossa ciência é potente, do quanto ela é capaz e o quanto que, nesse momento, ela se mostrou realmente eficiente em proteger a população. Eu queria uma fala sua sobre a importância da gente olhar para esses futuros gestores com essa percepção de que ciência não é gasto, ciência é investimento. E para onde que a gente pode mirar num país que tem esse potencial, que tem esse nível de pesquisadores que podem realmente chegar e conter uma epidemia como foi a Zika, que é um bom exemplo das nossas capacidades, né?
Com certeza. Nós temos que ter, nessas eleições, um olhar diferente para a ciência, aquele que vai votar. Porque em 2015, eu descobri Zika vírus com o meu grupo aqui, junto com a professora Silva Sardi. E foi a ciência que disse que era o vírus que estava causando uma epidemia no Maranhão, Pernambuco, etc. Então, nessa eleição, a gente tem que fortalecer gestores, legisladores, presidente, que pense na ciência, ao invés de querer destruir a ciência. Hoje a ciência no país sofre muito, né? Há pouco dinheiro, pouca verba, não existe uma valorização necessária, né? Por exemplo, no Brasil, você conta em uma mão, quantos laboratórios nível P3, eu estou falando P3, eu estou falando P4, que é o mais caro, tem funcionando no Brasil. Não chega a 5. Aqui na Bahia, onde eu sou virologista, tem um laboratório de virologia. Não existe um laboratório P3. Para quê? Para que eu pudesse fazer experimentos com o vírus, esse o SARS-CoV-2, porque nós temos a capacidade de fazer cultura de célula, isolar o vírus, fazer experimento, testar pessoas vacinadas, não vacinadas com o vírus in vitro. E não tem dinheiro, não tem interesse dos governantes, governador do estado da Bahia, governador federal, não existe interesse, existe um discurso político mentiroso geral dos políticos atuais a favor da ciência. Falar porque Bolsonaro não coloca dinheiro, não coloca isso, mas ninguém se preocupa em realmente mudar a lei para que a gente tenha dinheiro para pesquisa. Eu isolei Zika vírus, junto com a professora Silva Sardi. O Ministério da Saúde nunca colocou R$40 aqui. O governo do estado da Bahia não colocou R$4 aqui. Eu ganhei um projeto igual a qualquer pesquisador na CAPES, igual a qualquer pesquisador, e fiz pesquisa dizendo, existe um discurso político e grupos políticos dentro das cientistas que pertencem a grupos políticos que recebem muito dinheiro. Então eu vejo atualmente muitos grupos que estão trabalhando receberam muito dinheiro. Então, a gente tem que mudar isso no país. A gente não pode continuar na Idade Média. Essa é a verdade. O Brasil vive na Idade Média da ciência. E que 2022 seja um ano que a gente realmente olhe para isso, né, Gúbio? Muito obrigada. Obrigada, Rafael. Obrigada, Neilton. Um ótimo 2022 para vocês. Essa equipe toda aí. Muito obrigada. Um ótimo 2022 para todos nós e que a ciência tenha seu espaço garantido para que a gente possa se proteger para o que quer que esteja por vir por aí, né? E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Eu e toda a equipe do Canal Saúde desejamos muita saúde e prosperidade para você e todos que você ama. Se quiser compartilhar essa conversa, entra no site do Canal Saúde, lá você encontra um acervo com toda a nossa programação. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você. Te espero no próximo programa. Até lá!